Olá, alunos. Essa é mais uma audioaula do curso Ator, da série Entendimento do Texto Atela e Acela. O tema dessa aula é o entendimento dos personagens Palhares, Costa e Jonas, os policiais da peça. Lembro vocês que a Atela e Acela, o texto da Atela e Acela, é uma obra de dramaturgia e, como toda obra de arte, é uma obra plural e a sua interpretação depende do seu interlocutor. No caso, o entendimento de texto será o meu entendimento, professor Diogo Guermandi, né, sobre esta obra. Bom, para começar, vale dizer que os personagens da cela, vale lembrar que eles foram baseados numa pesquisa que foi fornecida para o autor sobre personagens importantes, pessoas que sofreram no período da ditadura militar, direta ou indiretamente, e agentes também né, do próprio regime, como os policiais, que são representados, no caso, por esses três personagens, o Palhares, o Costa e o Jonas, né? Vou começar falando do delegado Palhares, né? Que certamente ele tem uma referência externa, que foi o delegado Fleury do DOPS, né? Talvez a figura de baixo escalão da polícia militar. Quando eu digo baixo escalão, eu estou dizendo daqueles que não eram prefeitos, governadores, o próprio presidente, né? Mas daqueles que, vamos dizer assim, botavam a mão na massa, né? Aqueles que eram os encarregados do poder político-militar, né? Para manter a ordem. E certamente uma das figuras mais importantes na história da polícia militar, da ditadura militar, é o delegado Fleury do DOPS. Primeiro porque ele ficou muito famoso na condução do DOPS nos anos de chumbo, que foram os anos mais duros, e ele ficou muito famoso principalmente por ter sido ele que conseguiu armar, perseguir, né, armar uma emboscada e perseguir e, vamos dizer assim, exterminar os dois maiores líderes da guerrilha no Brasil naquela época, que era o Carlos Marighella, né, e o Lamarca. O Marighella era um comunista desde a época do Getúlio, já havia sido deputado pelo Partido Comunista. Na época do Getúlio Vargas foi preso também, torturado, e era realmente o principal nome da guerrilha no Brasil. Ele era o articulador de um grupo de guerrilha que se chamava ALN, né? A ANL, eu acho, Aliança Nacional Libertadora, se eu não me engano, e ele foi responsável pela guerrilha no Araguaia. Ele chegou a formar um pequeno exército e tal. E o Marighella foi emboscado e exterminado pelo delegado Fleury, né? E o segundo maior nome também dos comunistas da guerrilha é o Lamarca, que era militar e que, vamos dizer assim, traiu a corporação, fugiu lá do seu quartel, levando armas, e fundou também um grupo de guerrilha. E era um grupo de guerrilha, apesar de pequeno, né, apesar de não ter a mesma expressão do ANL do Carlos Marighella. O grupo do Lamarca, ele era muito tinha um poder bélico muito grande, porque o Marighella era militar e ele treinou os seus guerrilheiros, né? Muitos grupos da guerrilha comunista no Brasil nessa época, eles eram pífios, né? Assim como os dois personagens da Atela e Acela, o Vlad e o
e o Mário, né? O Mário até fala assim, como é que meia dúzia de paspalhos com uma arminha que não vale, umas arminhas que não valem uma merda. E é por aí mesmo, eles eram intelectuais, eles não tinham treinamento, né? E o grupo do Lamarca é um grupo que teve treinamento por ele, né? E se tornou um grupo realmente perigoso para o governo militar, apesar de pequeno. E foi o delegado Fleury que também perseguiu o Lamarca até o interior do Nordeste e conseguiu exterminá-lo. Então, o delegado Fleury foi uma das figuras centrais do baixo escalão, né, da parte mais operacional de caça aos comunistas. O delegado Fleury, inclusive, ele foi processado depois por ter sido um dos principais líderes do Esquadrão da Morte, né, que era um grupo era uma milícia, né, militar que paralelamente, ou seja, não oficialmente, caçava e assassinava não só comunistas, como bandidos comuns né, eram uma espécie de grupo de justiceiros que assassinavam bandidos e também comunistas e se livravam dos corpos, né? Enfim, o Fleury foi o principal líder aí do Esquadrão da Morte, foi processado por isso, porém em 79 ele foi anistiado, né? Então o delegado Fleury foi um símbolo na ditadura militar que teve muito sangue em suas mãos, né? E que no final das contas não sofreu tanto as consequências. Ou seja, é um personagem que foi uma liderança na caça aos comunistas e que se beneficiou muito disso, teve projeção, né? Que é exatamente o que acontece com o Palhares no texto da Télia Sela, ou seja, o Palhares ele é um personagem, se a gente for analisando o texto, né? Em primeiro lugar, um personagem que não suja as suas próprias mãos, né? Ele é o comandante ali do núcleo, né? Ele é o chefe do Jonas e do Costa, né? Tanto que o Costa ele tá de saco cheio do Palhares, né? Ele reclama do Palhares e o Palhares ele é o cara que tem o poder de decisão de quanto mais se tortura, quanto menos se tortura, se faz a cariação, se não faz, se vai. Ele é um cara que faz a tortura psicológica na peça, né? É possível perceber alguns tipos de tortura que eram praticados na peça. A parte da tortura psicológica é feita pelo Palhares. Então é legal o ator que faz o Palhares perceber que ele é também um torturador, mas é um torturador no sentido de acuar, né, a pessoa que está lá na interrogação, né? Então quando as primeiras cenas dele com a Rosa, ele é muito sarcástico, né? Ele na verdade ali ele tá mentindo o tempo todo, né? Ele já sabe aonde aquilo vai levar, então aquilo é tudo um jogo, ele cria tudo um jogo, nada do que ele tá falando ali é sincero, né? Então você tem uma irmã gêmea e não sabe, não é você, pô, uma moça tão bonita, é uma pena, né? A entrada do Jonas na cena do Palhares com a Rosa, que ele entra com uma bolsa, né? Isso também é uma coisa que foi tirada das pesquisas, que era uma prática que eles faziam. Entrava com um saco, uma sacola, aparentemente com sangue dentro e alguns pedaços de carne e tal, de porco, e
para parecer que ali eram dedos, orelhas de pessoas, né? E colocava em cima da mesa né? E aí, doutor, onde que eu jogo? Vai ficar um cheiro de churrasco danado por aqui, né? E aí, tanto isso funciona no próprio texto que ele pergunta o nome da novela, tudo dentro de um jogo, né? Assim, de sarcasmo e de terrorismo, e de tortura psicológica, né, com a Rosa, que ela não sabe, ela não lembra o nome da novela, não fala, mas depois que o Jonas entra, traz né, a bolsa, né, e olha para a Rosa e provoca a Rosa, aí ela fala, né, o triângulo do amor, ela solta, né. Então é importante o Palhares, o ator que faz o Palhares, perceber que no texto dele inteiro ele joga. O Palhares é um personagem que joga. Quando ele está fazendo a cena com o Dr. Miranda e a Natália, ele está jogando, né? Ele tá testando os limites ali, né? Chamando o Dr. Miranda de Dr. Pitanga, né? Ele vai provocando, é o que eles sempre dizem, minha senhora, né? E ele vai, na verdade, tudo isso faz parte de dois objetivos que é perceptível no texto, né? O Palhares tem dois objetivos muito claros. Ele é um oportunista e ele não tem muitos limites morais. Então, pelo texto, então você percebe o seguinte: primeiro, ele quer ser projetado, né? Ele quer ser um delegado de sucesso como o Fleury foi, né? Ele quer encontrar os líderes e para ser promovido, para se destacar, ser um delegado mais importante nesse período. Então ele usa de todos os seus artifícios para conseguir isso, né? Ele é um cara ganancioso, então não importa se ele vai torturar, se vai ser Esquadrão da Morte, não importa. Ele vai fazer de tudo para ter projeção como delegado, né, ilustre delegado que deu fim aos terroristas, né, algo do tipo. E também ele é um cara ganancioso no sentido financeiro. Ele faz uma extorsão, né? Ali quando ele fica lá, tanto que o Dr. Miranda, ele já sabia que o caminho era esse, né? Ele fala para Natália, olha, você tem dinheiro ou posses que possa dispor no momento? Ele pergunta isso quando está conversando com a Natália no escritório dele mesmo, o advogado, porque ele já sabe que a única maneira de tirar as pessoas presas lá no DOPS era molhando a mão. E isso é importante perceber, o ator que faz o Palhares, que ele é a única figura, né, que representa a corrupção naquele momento, né? Você imagina que o poder estava, né, depois do ato institucional número 5, estava totalmente na mão dos militares, né? O ato institucional número 5 coloca plenos poderes, sem limites, na mão dos militares. Isso significa que eles perdem completamente o controle, né? Ninguém está controlando eles, né? Então, quem é uma pessoa mais corrompida ou sem valores morais e éticos, como o Palhares, né? Ele vai se dar bem, digamos assim, entre aspas, né? E então ele é o símbolo ali, mostra que dentro da ditadura militar havia muita corrupção nesse sentido, né? A propina, o jeito, tanto que está em negrito a palavra acordo, né? No texto, né? Entre aspas, então, vamos fazer um acordo, sei, né? Lembrando que a Rosa, ela foi pega sem nenhum processo jurídico ou de investigação oficial, né? Ela não foi indiciada, ela não recebeu uma intimação, não, ela foi pega na rua por um carro normal, colocaram um capuz na cabeça dela e deram um soco nela e jogaram ela para dentro do carro. Foi assim que ela foi pega, né? Então era uma coisa completamente faroeste, digamos assim. A Rosa foi sequestrada pelo Palhares, digamos assim, e ele está cobrando uma como é que se diz? A recompensa para liberar ela. Então era uma coisa assim, apesar de eles fazerem parte do órgão oficial, institucional, né, não havia lei. Tanto que o Miranda até diz, né?
o advogado e fala certas coisas hoje que a lei não resolve, né? Então o Palhares, ele é esse símbolo de corrupção, de ganância. Ele é um cara com uma moral muito subvertida, um cara ganancioso. É importante o ator que faz o Palhares buscar por que ele é assim, porque ele se tornou uma pessoa assim, porque ele é tão ganancioso, tanto por poder, né, e por projeção, como o delegado que acabou com o comunismo, com os comunistas, como também por dinheiro, né? Tanto que no final da peça ele é um dos únicos que se deu bem, né? Ele foi para a Riviera Francesa e tem um negócio no ramo da pesca, fugiu do Brasil e ficou bem lá. Não é o que aconteceu com o delegado Fleury, né? O delegado Fleury, ele morreu no Brasil em 79, inclusive a morte dele é um mistério. A esposa dele diz que ele morreu afogado, caiu da lancha. Ele tinha uma lancha, veja que ele tinha uma lancha, né? Ou seja, enriqueceu, e ele morreu afogado, segundo ela, mas não houve necropsia, né, para provar se ele morreu afogado. Outros dizem que ele, na lancha mesmo, ele foi assassinado por outros militares, por ter muita informação, né, com uma pedrada na cabeça, e aí jogaram ele ao mar. Enfim, tem todo esse mistério em volta da morte dele, que foi em 79, veja, então também não durou muito tempo, que é diferente do que aconteceu com o Palhares, né? O autor escolheu dar um final em que o Palhares se deu bem, né? Isso é uma escolha importante para mostrar que no caso o autor provavelmente está querendo mostrar que ainda quem se corrompe no Brasil, né, ou na época quem se corrompeu, muitos estão ainda impune e vivendo suas vidas, ricos e tal, né? Talvez tenha essa sido a intenção de dar este fim para o delegado Palhares, né? Agora, em resumo, vale perceber que o Palhares, ele está mentindo o tempo todo, né? Não é um personagem sincero, ele é sincero em alguns pontos só. Ele está sempre jogando, ele é muito malandro, né? Sarcástico, irônico, né? Ele é um estrategista, né? E muito, muito ganancioso. É isso que a gente consegue extrair do texto da Telecela pro Palhares. Bom, com relação ao personagem Costa, ele é o personagem que é assim vamos dizer, o mais baixo escalão, né? Ele é o funcionário, ele é subordinado do Jonas e é subordinado do Palhares, né? Ele é o cara que é para pôr a mão na massa, né? Não tem nenhum poder de decisão, né? Ele é o cara que leva lá para a cela, traz para cá, faz isso, né? É a mão de obra barata, né? E o Costa, veja, é um cara que não é diplomado, né? Diferente do Jonas, ele mesmo fala: eu não te entendo, você é diplomado. Então, supõe-se que, pelo texto, o Costa não é diplomado, né? Então a gente está falando de um cara que não tem aí talvez muito preparo para fazer um trabalho como esse, que é o trabalho de arrancar informação dos comunistas através da tortura, né? E aí o que se percebe é que esse cara, sem esse preparo, né, tem um poder na mão muito grande, né, que é o poder da violência com pessoas que estão ali sem poder se defender, né, pessoas que estão dentro do DOPS, que estão ali sem capacidade nenhuma de reação, né, e principalmente, se você for observar, o Gelson coloca a maioria dos presos que estão na mão do Jonas, do Costa, na cela, são mulheres, né? Então o Costa é um cara sem preparo,
que tem um poder enorme e que é muito violento. E esse poder enorme, talvez, para ele, seja o que tira ele do controle, né? A gente tem, em nível de controle, se você observar o texto, a gente tem o Palhares, né? O cara mais controlado, que mais sabe o que está fazendo, apesar do que ele está fazendo ser uma coisa abominável, ele é o cara que mais sabe o que está fazendo, né? Ele joga, ele articula. O Jonas, ele vai seguindo as ordens, às vezes ele sabe, às vezes ele não sabe, e o Costa está perdido. O Costa não sabe o que está fazendo. Ele vai seguindo o instinto dele, né? Ele é como se fosse um cão. Quando você joga uma bolinha, ele sai disparado para pegar a bolinha. Esse é o Costa. Então, o que vale... E o Costa é muito interessante, ele é movido pelos instintos, né? Então, quando ele fala assim, que tá com fome, quer comer uma pizza no Moreira, que a menina é boa mesmo, a menina que ele acabou de estuprar, o que move ele é isso, né? É poder estuprar as meninas bonitinhas, é bater nas feias, e comer, enfim, e uma coisa que ele tem é uma certa irritação com o Palhares, porque o Palhares, ele e o Jonas, eles são pressionados pelo Palhares. O Palhares quer resultado, né? Se você ouvir, é legal o Jonas e o Costa ouvirem o entendimento de texto do Palhares e vice-versa. Então, o Costa, ele é um subordinado, né? Agora, vale a pena o ator que faz o Costa construir uma história para ver por que ele é tão transtornado. Por exemplo, na hora que eles estão lá fazendo a tortura na Rosa e o Jonas fala, se você for bem boazinha, a gente nem vai apagar o cigarro em você. E ele, vamos apagar, absolutamente descontrolado, né? Tão descontrolado que quando você vê no final do texto, ele surtou, né? Ele, quando acabou o período da ditadura militar, ele entrou em depressão, virou alcoólatra e morreu em estado profundo de paranoia, que está no texto, né? Então é um cara que também sofreu com a ditadura militar, apesar de ser um cara que fez muita gente sofrer na tortura na mão dele. Ele também sofreu sem saber que estava sofrendo, né? A ditadura deu um poder a ele que lei nenhuma dá a nenhuma pessoa numa democracia, né? E aí ele se perdeu dentro desse poder, né? Um poder de violência, de abuso, né? E um cara que realmente não tinha nenhuma estrutura. Então é importante o ator que faz o Costa construir uma história de vida em que ele é um cara que não tem muita estrutura. Ele é um cara que ele não tem muita consciência do que ele está fazendo. Ele vai seguindo os instintos, ele é violento, né? Ele na hora da tortura ele perde o controle mesmo, tanto que depois disso isso vai ser tão intenso para ele que quando acaba o período da ditadura ele vai morrer em estado profundo de paranoia, né? Então o entendimento do Costa é esse, né? Ele é subordinado, ele não gosta do Palhares, está irritado com o Palhares, ele aparentemente tem um certo grau de amizade com o Jonas, né? Ele preferiria que o Jonas estivesse no lugar do Palhares, né? Então eu acho que é isso que dá para extrair. E no texto do Costa tem uma coisa muito importante, muito interessante e importante, que é uma referência a uma outra coisa que acontecia no período da ditadura militar, que eram as invasões nas universidades, né? No período da ditadura militar ocorreram muitas invasões, não só em 68, mas muito antes, em 64, assim mesmo que houve, né, o golpe, que tiraram o Jango, já começaram várias invasões nas universidades para pegar o movimento da União dos Estudantes, inclusive algumas assembleias dos estudantes começaram a ser clandestinas, em sítios, em lugares mais afastados, e algumas delas também foram interceptadas pelos militares e prenderam muitos jovens, e dentro desses jovens estavam essas meninas jovens, né, de 20 anos,
anos, 20 e poucos anos, que eram abusadas pelos policiais, né, estuprada pelos policiais. Veja o que a gente está falando. A gente está falando de policiais que estupravam, né, jovens, e ainda jovens de classe média, média alta. Naquela época, quem era de classe os mais pobres não entravam na universidade, né? Então a gente veja tudo isso está implícito na fala do Costa. Lembra quando os homens invadiram aquela faculdade, a caverna ficou cheia de beldade, né? É uma falinha só, mas que mostra, né? Isso. A Clara também é uma estudante de medicina que também vai sofrer na tortura com o Costa, tanto que depois vai sofrer tanto que vai ficar paraplégica, né? Enfim, então o Costa é esse cara aí descontrolado, uma patente abaixo do Jonas, e é importante o ator que faz o Costa perceber que é o Costa que simboliza principalmente, né, esse tipo de policial. Foram os caras responsáveis pelo fim da ditadura militar. Foram esses policiais despreparados que na tortura perdiam completamente a noção, né, que mataram muita gente, né? Teve dois episódios assim emblemáticos da época. Foi o Frei Tito, que foi tão torturado que no exílio, ele era um frei, né, um membro da Igreja Católica. No exílio na Alemanha, ele se suicida, e antes de se suicidar, ele escreve uma carta de toda a tortura que aconteceu com ele, né? E isso vai de conhecimento da Igreja Internacional e depois também da opinião pública internacional. Isso vai dar uma força para acabar o regime militar no Brasil. E também o Vladimir Herzog, né, que morreu dentro aí do DOI-CODE, do DOPS, eu não me lembro qual dos dois, e aí eles fingem que ele se suicidou, né? Então o Costa, foram os Costas da época da ditadura militar responsáveis justamente pelo fim da ditadura militar, de tanto que eles fizeram descontroladamente, né? Os militares não conseguiram ter controle sobre estes policiais de baixo escalão despreparados, né? E aí acabaram dando muito tiro no pé, digamos assim, e perdendo força, né, da opinião pública internacional. Tanto que existe o Soares, né, que o Jonas fala, amanhã eu chamo um médico, pode ser o charlatão do Soares. Eram médicos que trabalhavam né, clandestinamente para esses órgãos, né, do DOPS e do DOI-CODE, para manter os torturados vivos, porque os torturados não podiam morrer, senão eles morriam com a informação, né? Então tinha que ir mantendo eles vivos, né? Então ele fala, chama o charlatão do Soares, que é para ele dar uma injeção de energia nela e ela ficar acordadona. Então eram médicos, isso é um dado histórico, vem da pesquisa que foi fornecida ao Gelson, né? Médicos que faziam esse trabalho aí de manter os torturados vivos para que eles conseguissem extrair a informação, né? Então o Costa é esse personagem muito importante que simboliza o descontrole no baixo escalão, né, na linha de frente da ditadura militar, e que vai gerar consequências graves, e com isso a opinião pública vai começar a ficar contra a ditadura militar por conta dessas atrocidades, da tortura. A igreja vai ficar contra a ditadura militar por conta da tortura de freis e padres, como o caso do Frei Tito, e assim por diante. Então o Costa representa isso, é o personagem que representa isso. Então, um personagem muito importante. Com relação ao Jonas, o Jonas é possível a gente fazer uma análise de várias coisas, né? Porque o Jonas, ele tem uma curva dramática na peça, né? A curva dramática vamos dizer assim, a gente olha a peça toda e a gente pode analisar, o meu personagem ele começa detonando e ele acaba
fraco. Não, ele começa se ferrando, depois ele acaba bem. Ele vai oscilando, ele se dá bem, depois ele se dá mal, ele se dá bem, se dá mal, e no final acontece isso. Essa é isso que eu chamo de curva dramática de cada personagem. O Jonas, ele tem uma curva dramática muito decadente, né? Então a primeira cena do Jonas é a cena do Confessa, em que ele tem poder total sobre a Rosa, né? Ele começa, confessa, né? E aí ele tá ali por cima da carniça, ele tá empoderado, ele tá todo violento e enfim. E aí na segunda cena também tem a cena também que ele faz a palestra sobre como se dá tortura. Enfim, nessas cenas o Jonas, ele tá por cima da carniça, né? Aliás, tem uma antes de todas essas, que é quando ele aparece na cena do Palhares, lógico, mas é só uma aparição pontual, né? Mas depois a coisa vira. A coisa vira bastante. Quando ele está ali na segunda cena com o Costa, né, que é da pizza do Moreira e tal, ele já vai dando indicações de que a vida dele fora ali do DOPS é uma porcaria, né? Ele fala, o Costa fala o seguinte: vamos comer uma pizza no Moreira? E ele fala: você que é feliz, meu amigo, você vai comer a pizza, vai dormir, sonhar com a guria aí que a gente acabou de estuprar, né? Eu vou à luta, ou seja, e voltar para casa para o Jonas é ir à luta. Muitas vezes na vida da pessoa é o contrário, e trabalhar é ir à luta. Para ele, ir à luta é ir para casa, aturar a Mirtes, aturar o filho ou a filha, né, o Guilherme ou a Camila. Para ele isso aqui é muito difícil. Ele tem uma casa, uma família destruída, ele não queria estar naquela família lá, e é perceptível assim como é a relação dele lá. E aí quando ele vai para casa, aí é uma parte muito interessante, muito importante da peça, porque é o primeiro momento em que a peça mostra como ela é mais sensível e trata a questão humana com uma complexidade mais inteligente, né? Porque até o momento em que o Jonas não chega na casa dele, não tem a primeira cena lá com a Mirtes jantando, até esse momento a Telecela, ela tinha um formato assim meio ingênuo, né? Então tem os comunistas, tem a namorada do comunista e tem os militares. Era só isso que tinha mostrado até esse momento. Meio que como se os militares fossem os maus e os comunistas os bonzinhos, né? Isso é uma peça mais panfletária, né? Ou seja, uma peça que quer fazer um discurso de comunismo é bom, ditadura militar é ruim. Só que a Telecela é muito mais complexa e muito mais genial mesmo como obra de dramaturgia do que isso. Justamente por isso, quando mostra o policial, que a gente olha lá e já começa a achar que ele é um vilão, quando mostra ele em casa, a gente vê que, primeiro, ele é um ser humano com falhas como todos nós. Segundo, que ele também tem o seu drama, ele tem as suas contas para pagar, né? Das bugigangas que eles veem, que a Mirtes e o Guilherme veem na televisão, ele tem que comprar. Ou seja, ele com isso, ele tá dizendo assim: putz, eu tenho que torturar pessoas para pagar essas porcarias que vocês veem na televisão, né? Ele demonstra que está cansado, né? Então ele tem uma rotina difícil, né, de trabalhador, lógico que com um trabalho muito nada louvável, mas mostra essa outra faceta do policial torturador, que é um pai de família, com uma família que está destruída, um filho adolescente rebelde que não tá mais com nenhuma conexão com o pai, né? Não conversa mais, enfim, tá naquele momento mais rebelde de um adolescente rebelde. Nem todo adolescente é rebelde, mas o Guilherme e a Camila naquele momento estão, né? E a Mirtes, né, é uma esposa que, na visão do Jonas, chata, né? Uma esposa chata que só reclama, quer que ele arruma o registro do gás, que ele conserte a pia, que ele compre uma máquina de lavar, enfim.
e fica enchendo o saco dele, como ele mesmo diz, né? Mirtz, para de me encher o saco. Também no momento que ela pergunta para ele se ele a ama, né, e tal, e ele responde, sei lá. Ela fala, eu sei que você me ama, hein? Ama ou não ama? Aí ele fala, né? Ele não diz que ama. E ela chama ele para ir pro quarto fazer sexo. E ele desanimadamente, né, diz, vamos. É visível que ali ele já não tem mais nenhuma, né, não tem mais nenhuma paixão pela Mirtz. E o que o texto traz é a aparência de que o Jonas ele está preso em casa. Em casa é a cela do Jonas, né? Ele tem que ir lá, talvez emocionalmente para ele, ir para casa é ir para a cadeia, ficar preso lá e sendo torturado pela Mirtz, sabe? Então isso é muito interessante, esse contraste do que o Jonas é no trabalho e do bosta que ele é em casa, né? É o que faz da telecela um processo mais rico de diálogo com a plateia. A plateia começa a ver que não é tudo sim e não, bom e mal, pelo contrário, né? Aí daí disso o que o ator que faz o Jonas pode tirar é o seguinte: perceber que é bem possível que essa tortura que o Jonas pratica no trabalho, essa vida não deixa de ser uma vida dura, né? Ele lidar com dor, com sangue, é pesado. Torturar alguém não deve também ser nada fácil, mas ele tortura, né? E, independente se ele gosta ou não, ele tem essa vida. E aí isso pode ser também que foi aos poucos destruindo a vida familiar dele, né? Chegar em casa, acabou de estuprar uma menininha de 20 anos, com muita violência, aí chega em casa, tem que sentar com a esposa e jantar, rezar antes da janta, aquela história toda. Então, como é que isso acontece, né, na cabeça de um homem como Jonas? Como é que lidar com tudo isso, né? O Costa é um cara sozinho, então ele acaba indo muito a fundo na coisa da tortura. O Jonas ele tem que ter esse equilíbrio. Ele é um pai de família, mas ele é um torturador. Então é isso que faz ele ser tão complexo, tão interessante como personagem. E o ator é preciso que o ator entenda que em casa o Jonas ele começa a ter uma queda na curva dramática do personagem, até que quando a mulher dele chama ele para ir pro quarto para transar com ele, né? Ali ele está totalmente submisso. Então ele começa torturando, né? E vai estuprar uma menina, e no final é ele que acaba sendo meio assim, entre aspas, abusado pela esposa, porque a esposa, quando ela chama ele para o quarto, é meio que uma convocação, né? Inclusive a gente está falando de uma família nos anos 60, onde o homem tinha que ter essa, até hoje às vezes, né? Mas nos 60 o homem era o centro da família, a mulher servia ao homem. E em compensação, o homem tinha que ser o homem viril, né? Se ele fosse, vamos dizer assim, broxa, ele era viado, né? Então é uma coisa muito arcaica, e a gente está falando dos anos 60. Então, assim, o Jonas podia não tratar bem a Mirtz, mas ele tinha que comer a Mirtz, né? Ele tinha que ser o macho dela, senão ele não é homem. E aí, então, esse dever, e aí chega em casa e ele não tem mais tesão nenhum pela Mirtz, mas ele vai ter que fazer isso. E é isso que faz, assim, a curva do Jonas ser uma queda livre. Ele começa lá em cima na peça e ele termina lá embaixo. Inclusive ele termina sendo corno, né? A última cena da Mirtz mostra que ele é chifrado pela Mirtz, né? E depois a última fala sobre o Jonas, que fala que ele se separou da Mirtz, não aguentou, e o divórcio naquela época era uma coisa extrema, não era uma coisa comum como hoje, né? Era uma coisa extrema. Ele se separa da Mirtz por ter sido traído e tudo mais, e depois ele casa com uma moça mais jovem,
e depois se separa do mesmo jeito, ela chifra ele do mesmo jeito. Ou seja, o Jonas é um fracasso em termos de família, em termos de relacionamento com uma mulher, assim, ele é um fracasso, né? Então é um personagem que vai de um extremo a outro. Ele é um cara violento, inteligente, né? Chefe lá do Costa, né? Sabe torturar, etc. Tem esse poder da violência ali e tal. Mas ele, como um pai de família, na vida pessoal dele, vamos dizer assim, é um bosta, né? Então, isso é o que torna muito interessante a curva desse personagem, e é muito importante para a Telha-Sela. Ele é o personagem que, na Telha-Sela, mostra-se mais completo, assim, duas faces, né, da vida de uma mesma pessoa numa situação de ditadura militar, tá? Então é isso. Então, Palhares, Costa e Jonas, é importante que os atores ouçam o entendimento dos três personagens, porque eles estão relacionados, né? É importante não achar que eles são vilões, né? Mas é óbvio que eles estão fazendo atrocidades, e eles fazem parte do discurso da peça, que diz que não é bacana ter uma ditadura em nenhum momento, em nenhum país, né? Não ter leis é muito arriscado, e muita gente sofre, inclusive mesmo aquelas que estão no poder, como o Jonas e o Costa, por exemplo, né? Apenas o Palhares, nesse caso, acabou se dando bem. Tá? Então é isso. Agora acho que vale cada ator aprofundar na pesquisa desses exemplos, né? Do que é ser um policial militar, do que é a prática da tortura, que até hoje é utilizada, inclusive, né? O Fleury para o Palhares. Enfim, é isso. Bom trabalho. Até mais.